Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Van Gomes, que já está aqui junto com a gente. Bom dia, Van! Bom dia, Rede 316, Van Gomes por aqui. Aí, pastor, dormiu bem? Dormiu bem, graças Acordou melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Porque acordou vivo. Olha que coisa boa. Já pensou quando a gente acorda morto? Então, não tem jeito, né? Ai, Jesus amado. Ai, não acorda, né? Vamos combinar. Meu Deus. Aqui, tá frio por aí, rapaz? Tô vendo você todo capotado. Eu tô aqui na fresca. Aqui tava um friozinho ainda há pouco. O negócio que dentro de casa fica frio, né? Dentro dos prédios fica frio, né? E mais cedo, quando eu comecei aqui, tava 17 graus. Mas eu tô vendo agora aqui, tá em 21 já. Né? Você me lembrou. Agora eu vou ficar com calor. Você me lembrou que tá calor agora? Isso comprova que calor e frio é psicológico. Se bem que 21 é a temperatura de Brasília, mas onde eu estou aqui está 19, aqui no meu telefone aqui, agora está dizendo que está 19, mas deixa eu ver, a sensação térmica de 22. Continua passando dos 20. Meu Deus, eu já estou esquentando já estou esquentando. Se fosse mulher, dizia que é a idade, ó. Esse negócio de esquentar de repente. Olha aí. Mas e aí, amiga, tudo bem? Como é que foi o fim de semana aí? Ai, foi desafiador, pastor. Aqui a gente é família, né? A gente conta como é que acontecem as coisas. E foi a primeira vez que eu passei o Dia dos Pais sem o meu papai. Ixi, verdade. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Eu acordei bem cedo e pensando, não tenho para quem ligar, não tem aquela pessoa que me liga com voz grossa, perguntando se eu mandei o presente pelo correio. Oh, meu Deus. Então, assim, foi um dia saudoso demais. Um dia muito saudoso. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia de muita diversão, porque eu tenho um papai aqui na minha casa e 3 pimentas. E as pimentas fizeram tanta bagunça com ele, foi muito engraçado. Então, Deus gera na vida da gente esses equilíbrios, né? Que bom que nós temos uma família. E talvez você que está me ouvindo entenda que família é quem está dentro da sua casa. Mas quando a gente conhece a Jesus e a gente começa a fazer parte de um corpo eclesiástico, um corpo chamado igreja, uma comunidade chamada igreja, a nossa família se amplia, porque a gente começa a pertencer à família de Cristo, né? E você tem irmãos e tem pessoas junto de você. E nesse dia, né, que foi o Dia dos Pais, no domingo, a gente relembra que nós temos um Pai Celestial que é muito mais presente, muito mais generoso, amoroso e bondoso do que muitos pais terrenos, e qualquer pai terreno que passe por existência aqui, né? Por mais que a gente tenha pais amorosos que deixam aquela saudade toda como meu pai foi, nós temos um pai bondoso que é eterno, e a presença dele é eterna na nossa vida. Então, fazer parte da família de Deus gera essa tranquilidade, essa segurança, essa paz. E talvez o aplicativo, né, o YouTube chegou numa pessoa que ainda não conheceu Jesus, então não se sente acolhido por essa família de Deus e não experimentou o cuidado, o carinho, a direção de um Pai Celestial. É meu desejo sincero é que um dia você ceda, né, permita experimentar, conhecer Jesus como ele realmente é e experimentar esse cuidado do convívio que Deus nos proporciona quando nós pertencemos à família dele. Então, assim, foi um dia difícil, mas foi um dia também muito precioso e fica aqui o meu convite para você que ainda não conheceu a Jesus e está me ouvindo pelo tema, veio para cá pelo tema que a gente vai ter hoje. Saiba que você não está sozinho. Se você se sente sozinha porque você não percebeu que existe um Deus amoroso que se importa com você e quer te fazer família dele. É isso.
Agora, deixa eu te falar, pessoal, Elber, porque tem gente chegando aqui, a Cláudia chegou aqui no YouTube, a Rosângela chegou aqui no YouTube, e vão chegar outras pessoas, porque eu sei que a gente tem uma audiência bem legal aqui no YouTube. Você reparou que eu tô com o olho grande e outro pequeno? Não tinha reparado, agora você falou. Porque as mulheres vão reparar, eu sei que vão, né? Eu tô com uma inflamação nesse olho aqui, rapaz. Eita. Mas não é conjuntivite, porque viu que tem inflamação no olho e acha logo que é conjuntivite. Não, a inflamação não é na membrana, né, na conjuntiva. A minha inflamação é na saída, né, da glândula lacrimal. Deve ter entupido o canal, mais ou menos? Exatamente. Entupiu e aí inflamou. Aí ficou inchado, coça, mas não é conjuntivite. Sim. É aquela irritação, né, alérgica, né? Sim. E é isso, mas eu tô aqui porque a gente é gente, né? Verdade. O olho não afetou minha boca, então vamos compartilhar o assunto, porque é muito importante, muito interessante. E eu sei, pastor Welber, eu sei. E, isso daí não é porque recebi uma visão do além, não. É porque as meninas chegam compartilhando comigo lá no perfil pessoal, lá no Instagram, a dificuldade. E eu vejo que estão fazendo errado, por isso que eu digo que sei que as pessoas, principalmente as meninas que ousam conversar comigo lá no direct, estão fazendo planejamento pessoal errado. E o primeiro erro, a primeira causa do erro é porque não sabe o que é um planejamento pessoal e não sabe a importância. Então, às vezes, as pessoas não têm um planejamento pessoal porque não entendem a importância do planejamento. E as que pensam entender a importância sem ter importância, não sabem fazer. Aí faz errado, porque não sabe o que é um planejamento pessoal. Então, hoje, essa vai ser a nossa temática. Sejam todos bem-vindos. E eu estou muito animada. Então, eu vim de olho ruim mesmo, mas eu vim. Eu não tinha reparado, viu, Van? Diante de Deus, não tinha reparado. Mas agora você falando, né? Aí eu estou olhando aqui. Eu tenho duas telas aqui. Ao vivo e estou acompanhando também aqui no YouTube. Aí agora nessa tela do YouTube que está maior, né? Eu estou aqui acompanhando, de fato, está inchado mesmo, né? Estou piscando para você. Aí eu fui botar o óculos, falei, piorou. Porque aí agora eu não enxergo, porque meu óculos, eu passei de uma certa idade, agora eu tenho que ver em vários níveis. Sim. É que você me entende. Aí eu falei, não, agora piorou, deixa assim, sem óculos mesmo, vamos aqui nós, e a gente é gente, né? E aí fica aí um pedido de oração, ore pelos contribuintes, né, as pessoas que são aqui, geradores de conteúdo na Rede 3EC, gente, porque a gente tem saúde, né, a gripe que pega na tua casa, pega aqui também, né? Verdade. Essas coisas, sustente a gente na oração. Muito bom. Bom, então são 10 horas e 10 minutinhos em Brasília, claro, como já falamos aqui, estamos aguardando você aqui no nosso chat. Se você tiver perguntinhas, né, no final a Van vai estar respondendo. Se tiver comentários, mandar alô também, fique à vontade aqui no chat, para você que está no YouTube, e claro, para você que não pôde vir para o YouTube e está curtindo lá na rádio, então, por favor, pode mandar lá no nosso WhatsApp, no 11 9 3003 0316, ok? Então, vamos lá, vamos para cima então, Van. Solta aí a mão que hoje eu tô com tudo, aí pode largar que eu pego. Aqui, pessoal, pega seu papel, sua caneta, porque você sabe, porque semana passada, né, tivemos que passar uma reprise, que foi uma reprise importante, muitas pessoas depois entraram em contato comigo, falando sobre a temática que foi passada, mas a gente está numa linha de aprendizagem, né, e então pega seu caderno, pega sua caneta, porque hoje nós vamos falar sobre planejamento pessoal numa forma bem prática e didática, tá? E no final, eu vou te dar umas dicas de produtividade mesmo, para que você consiga não procrastinar mais esse planejamento, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um planejamento pessoal. E aí, se de vez em quando eu dar uma lida, é porque eu quis fazer extremamente técnico, extremamente didático, porém, claro, eu não quero que você fique confuso ou confusa, né? Por conta das expressões que eu vou usar, tá bom? Então, eu vou falar bem abertamente aqui e já peço a você, deixa eu abrir aqui meu YouTube também, eu não estava com ele aberto, e eu já vou pedindo para você já deixar o seu curtir,
porque eu estou vindo aqui trazer um conteúdo que você talvez não tivesse acesso. Já deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário e vai trazendo as suas perguntas. Que eu sei que vão surgir perguntas, não se acanhe, não tem pergunta boa, pergunta ruim. A pergunta ruim é aquela que não foi feita. E a pergunta boa é aquela que é feita, por mais simples que seja. Às vezes a gente peca no simples, a gente erra no simples. Então, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, tá bom? Só um minutinho para eu abrir aqui e a gente vai começar. Pronto. Bora lá, então. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é planejamento pessoal. E, às vezes, quando a gente coloca pessoal, a gente confunde, a gente enxerga o pessoal de uma maneira muito distorcida, né? A gente enxerga essa palavra, porque eu tenho que fazer um planejamento pessoal, parece que sou meio egoísta. Eu esqueço um pouco do meu ambiente familiar. Não. É por causa do ambiente familiar, por causa de uma estruturação familiar equilibrada, você precisa ter um planejamento pessoal. E é interessante o contexto de família, quando a gente tem esse contexto de família, a gente percebe que, às vezes, os planejamentos pessoais, eles não acontecem, e por não acontecerem, ocorre uma difusão, né? Vai cada um para um lado e não chega a lugar nenhum. A Bíblia mesmo nos orienta, né? Nos alerta que, para chegarmos a um lugar, precisa ter concordância, precisa ter acordo. E, às vezes, o acordo não acontece, o acordo não acontecendo, trava todo mundo. E eu recebo, às vezes, no direct de algumas meninas, parece que eu estou travada. Parece que as coisas aqui na minha casa não andam. Realmente, isso pode ser uma realidade. Por quê? Não houve uma concordância. Concordância de quê? Aí que está o problema. Vocês nem sabem o que tem para concordar. E é realmente sentar, papel e caneta na mão e estruturar toda essa atividade, todo esse pensamento, todo esse conceito, para que você consiga realmente ser eficiente a ponto de compartilhar com o seu grupo familiar e, então, você ter um bom desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente entrar no passo a passo, no esclarecimento de todos os detalhes de um planejamento pessoal, você precisa entender o que é. E planejamento pessoal é um processo estratégico, é uma ação onde você define os seus objetivos pessoais de curto, médio e longo prazo. O que isso significa? Você primeiro tem que entender aonde você quer chegar para você começar a se planejar e se estruturar dentro do ambiente familiar, inclusive. Por exemplo, eu sou mãe de 3 filhos, eu sou esposa do ministro de música da nossa igreja, eu tenho meu ministério pessoal, então eu tenho algumas atribuições, eu convivo com algumas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades, eu tenho objetivos. Por exemplo, falando dos filhos. Qual o meu objetivo com os meus filhos? O meu objetivo macro é aquele que eu já compartilhei com você, e se você não sabe, é aquele que eu digo sempre. Importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Todos incluem Samuel, Miguel e Rebeca. Então, o meu objetivo maior é fazer com que os meus filhos conheçam Jesus como ele realmente é e sejam salvos. Esse é o meu objetivo macro. Agora, tem os outros objetivos que são de curto, médio e longo prazo, né? Longo prazo. Mas e o de curto e médio? Ter uma vida devocional com eles. Mostrar como uma pessoa cristã temente ao Senhor que pondera, né, a vontade de Deus no seu dia a dia, como essa pessoa age. Aí eu pego o texto, né, que a gente conhece bem, instrui o menino no caminho, não é indique o menino o caminho, mas ande com ele, mostre como é. Então, dos meus objetivos de curto prazo é trazer meu filho para uma vida devocional, né, instruir ele como fazer uma vida devocional, mostrar para os meus filhos como é se comportar diante da sociedade sendo uma pessoa cristã. Então, eu tenho esse curto objetivo.
Agora, eu tenho também outros objetivos maiores, pensando na responsabilidade, por exemplo, dos meus filhos. Estou usando o exemplo, tá? Porque a gente vai falar dos objetivos pessoais, mas estou falando. Qual é o meu objetivo a médio prazo dentro do convívio com os meus filhos? Ajudá-los a serem pessoas, né, socialmente respeitadas, né, pessoas com inteligência, com desenvolvimento. Ajudar meus filhos, eu estou bem alérgica, ajudar os meus filhos a serem pessoas, como eu posso dizer, que crescem em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então, esse é o meu objetivo a médio prazo, porque eles têm um processo de crescimento e eu faço parte disso. Então, a gente precisa entender que o planejamento pessoal, ele tem que estar enxergando esses 3 pontos: o curto, o médio e o longo prazo. Beleza? Deixa eu abrir aqui o chat para a gente poder ir interagindo com o pessoal que está conversando aqui. Se você ainda não faz parte aqui do nosso YouTube, não está vindo assistir aqui pelo YouTube, por favor, não fique de fora, vem para cá, que aqui eu consigo conversar com você e responder também as suas perguntas, tá bom? Então, o primeiro ponto é entender o que é o planejamento semanal, ou planejamento pessoal. Primeira coisa, é um processo onde você vai definir os seus objetivos pessoais como mulher ou como homem, de curto, médio e longo prazo. Esses objetivos estruturados, definidos, e compartilhado em família, você vai perceber que pela convivência, vai acabar sendo coerente, engraçado. Eu e você temos os mesmos objetivos, a gente tem as mesmas intenções, isso é muito real, principalmente quando a gente tem isso definido. Então, aqui, quando a gente fala de pessoal, vale os seus objetivos profissionais, como ser promovido ou como mudar de área de atuação, né? Valem os seus desejos, como aprender um novo idioma, aprender um esporte, viajar para aquele tal lugar, são seus destinos, ter uma rotina alimentar mais saudável e até mesmo aumentar, por exemplo, hábitos que você não tinha com tanta prática, como, por exemplo, o hábito da leitura. Então, é realmente entender quais são as coisas que você gostaria de fazer, aprender ou conquistar e que te fariam mais feliz, ok? Bom, então lá. Quando eu traço esses objetivos, eu consigo planejar o que eu preciso para alcançar, seja um novo hábito que eu preciso fazer, uma atitude que eu preciso tomar, algo que eu tenho que parar de fazer, né? Reduzir algumas coisas, ampliar algumas coisas que podem me potencializar, reduzir o que está me atrapalhando. Em resumo, planejamento pessoal é o roteiro que vai guiar as nossas ações até a satisfação pessoal que a gente tem. O problema é que quando a gente pensa em pessoal, principalmente como você é mãe ou quando você é pai, quando você faz parte de uma família, você enxerga isso de maneira muito egoísta. E aí eu quero te lembrar uma coisa que a gente, né, no ambiente terapêutico, né, quando a gente começa a fazer terapia com as pessoas, a gente ensina a importância de se autoconhecer. E esse autoconhecimento também, na maneira que é tão difundida, tão espalhada por aí, por nós cristãos, às vezes a gente é enxergado de maneira muito distorcida. E eu queria te atentar para esse autoconhecimento de uma maneira cristã, uma maneira bíblica. Lá no Gênesis, lá no começo de toda a criação, quando Deus ele entrega para a gente alguns recursos, ele transfere para nós muito daquilo que ele é, né? Então, ele colocou na gente a habilidade de criar, a habilidade de organizar, né? Nós temos essa habilidade, essas nossas virtudes, e você está aqui assistindo um quadro chamado Virtuosas Modo On, mas eu estou pensando seriamente, aí eu quero te pedir sua opinião, você manda no chat do nosso WhatsApp, tá bom? Ou então você pode mandar aqui no chat do YouTube.
Estou pensando em mudar o quadro de virtuosas modo on para virtudes modo on, porque temos uma audiência masculina considerável. E nós precisamos entender, né? Nós mulheres sabemos que os homens também têm virtudes e que, às vezes, eles não estão exercendo em modo on, estão em modo off. Então, sejam bem-vindos os homens e as mulheres que estão aqui interessados em colocar essas virtudes em modo on. Aí, eu penso da seguinte forma: Deus nos entregou virtudes, mas o pecado veio e anulou ou distorceu essas virtudes, a nossa percepção dessas virtudes, nos fazendo nos perder de quem nós somos realmente, e esse é um dos discursos mais conhecidos do inimigo, não é? Porque ele fala como? Ele fala assim: se tu és fulano de tal, se você é realmente salvo em Jesus, você faz assim, assim, assim. Se você é uma mulher cristã de verdade, faça assim, assim, assado. Se você tem interesses assim, 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 como a Bíblia diz que você tem, como você diz que tem, faz assim, assim, assim. Então, dos recursos que o inimigo das nossas almas traz todas as vezes é o seguinte: olha, se você é mesmo quem você acha que quer sempre confundir a nossa identidade. E aí, quando a gente para mesmo para se olhar no espelho e se enxergar, se examinar, a gente começa a enxergar e conhecendo Deus, em parte, logicamente, porque é impossível conhecermos a totalidade do nosso Deus, mas conhecendo, mesmo que em parte, o nosso Deus, a gente começa a perceber que Ele colocou na gente muito dos atributos dele. E nós recebemos isso para a glória dele, porque ele nos ama. Então, se olhar no espelho e se ver uma pessoa organizada, uma pessoa criativa, uma pessoa que busca ser diferente dos padrões do mundo, ou seja, ser santo, e olha, é possível sim, porque Jesus disse para nós, ó, sejam santos como eu sou santo. Então, se nós podemos ser santo como ele é, né, querendo nos mostrar que os padrões humanos, o comportamento humano, pode ser um comportamento humano que agrade ao Senhor quando ele está preenchido, né, sendo movimentado, sendo motivado pela presença do Espírito Santo, porque Jesus foi homem, mas um homem dominado pelo Espírito Santo, um homem que ponderava, que era conduzido pela presença de Deus, pela convivência da Trindade. Então, Jesus veio para nos mostrar que, olha, dá para ser um ser humano assim. Quando você e eu conseguimos ser diferentes, sermos santos como Jesus foi santo? Quando a gente começa a imitar Jesus. O problema é que a gente não imita Jesus em todos os momentos da nossa vida. E aí, quando a gente não imita Jesus, o que acontece? A gente começa a vacilar e a gente começa a ceder para aquele discurso da nossa humanidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Busque se conhecer e então você vai começar a perceber o quanto de Deus existe em você. E quanto de Deus existe em você, e às vezes pelo nosso pecado, que sim, ele vem todos os dias. Por isso que a misericórdia e a graça do Senhor precisa estar sobre nós todos os dias. A conversão do nosso coração precisa acontecer todos os dias. O reconhecimento de que somos falhos e pecadores precisa acontecer todos os dias. E então o Espírito Santo vem e começa a nos limpar de novo de todos os pecados, porque nós somos humanos, todos somos pecadores e temos essa luta diária. Então, se eu começo a entender como eu sou, eu vou começar a entender os meus limites e as minhas virtudes. E, dentro disso, planejar quais são os meus objetivos, quais são os desafios para eu chegar em determinado lugar. Se você sabe que é uma pessoa que tem o vício de não concluir as coisas, né? Tem o hábito de não concluir as coisas, se você compreende que isso é um hábito, que Deus não te fez assim, porque Deus é aquele Deus de início, meio e fim.
Então, ele fez a gente com habilidade, com capacidade para começar, dar início, dar continuidade e concluir. E a gente começa a enxergar esses limites, enxergar essas habilidades e começamos a alcançar com mais dedicação, né, com mais sucesso os nossos objetivos. Bom, vou dar uma lidinha aqui no nosso chat. Silvânia, graça e paz a todos. Estou aqui em Itupeva, ligada, ouvindo conselhos da palavra que nos edificam. Eu agradeço pela vida do meu filho ontem. Fez 9 anos. Parabéns pelo seu filho. Depois bota o nome dele aqui para a gente mandar um beijo para ele também. Áurea, bom dia, Van. Bom dia, Áurea. Luziete, bom dia, pastor Welber. Daqui a pouco ele entra aqui de novo, é só para eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Bom dia para o pastor Welber. Bom dia para a Van, bom dia, querida Edivânia, bom dia. Luziete, é muito bom planejar tudo que se vai fazer, principalmente as coisas que pertencem a Deus. Sim, porque quando a gente planeja, aí a gente vai falar sobre a importância desse planejamento que está dentro do contexto de hoje, tá bom? A gente começa a mensurar os desafios e visualizar as nossas, como eu posso dizer, responsabilidades, as nossas ações. Vamos conversar sobre isso. Não podemos fazer as coisas de Deus desleixadamente. Posso completar, Luziette, se você me permite? Não podemos fazer nada desleixadamente. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta que tudo que a gente tem que fazer para a glória de Deus. Não é algumas coisas. E quando a gente começa a perceber que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, qualquer coisa, qualquer ação tem que fazer para a glória de Deus, a gente começa a se tornar uma pessoa com mais... eu vou dizer assim, com mais gana, sabe? Mais desejo de sermos excelentes. A gente começa a entender que é necessário que a gente faça com excelência. Então, as coisas de Deus e as outras coisas, realmente você falou assim, não podemos fazer as coisas desleixadamente, a gente precisa fazer planejado, principalmente as coisas de Deus e as outras coisas também, sabe, Lu? Porque a gente precisa mostrar essa excelência que agrada o coração de Deus, né? Quando Deus foi criando todo o mundo, criou a humanidade, ele falava, muito bom. Ele não fez mais ou menos. E nós, como reflexo, imagem e semelhança do Senhor, a gente também tem que fazer com excelência. E o planejamento nos ajuda a isso. Mas então vamos lá. Quero te dizer que existem tipos de planejamento, né? E a gente precisa entender esses tipos que vão ajudar a gente a até fazer um panorama mais geral. E isso, volto a dizer, nós estamos primeiro falando do planejamento pessoal, para então apresentarmos no grupo familiar e então fazermos o alinhamento. Mas primeiro, a gente precisa entender do planejamento pessoal. E aí, não veja isso de maneira egoísta. Veja, sim, que é necessário para que você entenda suas limitações e apresente isso dentro do contexto familiar, para que todos tenham bom desenvolvimento, boa participação dentro dos objetivos familiares, ok? Então, vamos lá. Quais os tipos de planejamento? Primeiro, temos o planejamento de carreira. E o que é o planejamento de carreira, Van? São aqueles seus objetivos profissionais. Agora, profissional, tira da cabeça que profissional é aquele que tem título. Porque profissional é aquilo que você utiliza, é aquilo que você faz para ter uma recompensa financeira. Então, se você faz bolo, se você faz biquinho, né, de crochê, né, borda de crochê nos panos de cozinha, se você faz centro de mesa, se você faz mudas de plantas, seja qual for a atividade que você exerça de maneira profissional, né, de maneira com que você receba valor financeiro, você pode sim ser visto como uma pessoa profissional. A questão aqui, na verdade, é o quanto de desenvolvimento, de conhecimento técnico você tem. E isso você pode adquirir, né, se especializar.
E tem gente, por exemplo, eu vejo isso às vezes aqui no meu condomínio. Tem pessoas que são tão habilidosas, por exemplo, com cuidado com as plantas, que são praticamente especialistas. E esse conhecimento recebem, como eu posso dizer, da vivência, do dia a dia. Vocês estão compreendendo? Então, assim, quando eu penso em planejamento de carreira, pense naquilo que você, como trabalhador, não como empregado, mas como trabalhador, que recebe do trabalho das tuas mãos e que é bem-sucedido do trabalho das tuas mãos. Então, do seu trabalho, um planejamento de trabalho. O que eu vou fazer para desenvolver esse trabalho? O que eu posso fazer para ampliar o meu trabalho, para ele ser melhor reconhecido, melhor remunerado, para que ele abençoe melhor as famílias? Então, ter um planejamento nesse tipo é para gerar objetivos de crescimento nesse âmbito, por exemplo, do trabalho. Então, vou até modificar, se você me autoriza. Vamos mudar planejamento de carreira para um planejamento de trabalho. Pronto, anota assim aí no seu caderno. E ele pode te ajudar a escolher o nicho que você vai trabalhar, a desenvolver as suas habilidades, porque quando a gente define o que faz, a gente tira o que não está atrelado, associado ao que a gente pretende fazer, a gente começa a ter mais facilidade em dizer não. Se eu estou me especializando em plantas, eu não vou fazer um curso de bolo de pote. Não tem a ver. Então, eu digo não para isso que foi me oferecido. Se eu estou estudando sobre plantas, eu não vou comprar um livro de planejamento, né, de estatística, porque eu estou estudando sobre plantas, sobre como desenvolver esse negócio. Vocês estão entendendo bem? Se sim, aperta o coração aqui no YouTube para eu entender que vocês estão indo na mesma vibe que eu aqui, beleza? E você que está no chat, através do aplicativo, por favorzinho, venha para cá no YouTube, dê uma passadinha aqui, aperta o seu joinha. Inclusive, falando sobre joinha, tem um número de pessoas assistindo ao vivo e tem um número de joinhas diferente. Vocês sabem que eu fico muito triste. Dói o meu coração quando isso acontece. Então, por favor, se esse assunto está sendo relevante, está sendo importante para você, deixa o seu joinha antes do quadro acabar, beleza? Estou esperando aqui, ansiosas pelo seu joinha. Mas vamos continuar. Tem, então, planejamento de trabalho, que a gente mudou carreira para trabalho, mas tem um planejamento que é muito importante. E a Bíblia nos orienta sobre isso. Jesus falou sobre isso. Quem de vós pretende construir uma torre, construir algo, construir um negócio, construir uma casa, né, reformar uma casa, construir alguma coisa, e não senta primeiro para planejar quanto que vai custar? Ah, quem não faz isso, acontece o quê? Corre o risco de passar vergonha. E esse é o tipo de planejamento que se concentra, onde vai se concentrar a situação financeira. Agora, veja, a gente está falando de um ambiente familiar, mas a gente está falando de um planejamento pessoal. Por quê? Porque todos nós que fazemos parte de uma família, a gente tem gastos, e esses gastos, quando eles não estão alinhados, não estão enxergados, eles se tornam rachaduras no orçamento familiar que a gente não encontra de onde é. Então, se cada um de nós, membros de uma família, tivermos um planejamento financeiro legal, a gente enxerga melhor os vazamentos financeiros que acontecem no planejamento financeiro familiar. Compreendeu? Então, esse tipo de planejamento pessoal financeiro, ele pode ajudar a economizar a família, a economizar dinheiro, a família a pagar as dívidas e a família a conseguir novos objetivos, a alcançar objetivos em comum financeiros. Por exemplo, uma viagem, trocar de carro, porque todos estão enxergando o que acontece e todos estão, como eu posso dizer, corroborando, empenhados nesse tipo de planejamento. Ok, vamos lá. Um outro planejamento que pessoalmente é importante.
planejamento de bem-estar. Esse tipo de planejamento se concentra na sua saúde. Vou chegar de pertinho para você me ouvir. Física e mental. Porque a gente foca muito na saúde física. Por quê? Porque a saúde física aparece bonita. Ah, sentiu saudades de eu chamar você de bonita, né? Pois é. Aparece bonita. Se você tá com a sua saúde física debilitada, vai aparecer, ó, meu olho apareceu. Né? Quando eu tô com a voz debilitada, fala ruim. Se você machucou um pé, machucou alguma coisa fisicamente, aparece. Agora, e aqui? Muitas vezes, aqui tá bonito, mas aqui tá debilitado. E esse é um ponto que a gente precisa atentar muito bem. Planejar ações que corroborem para uma saúde física e mental. Por exemplo, quanto de luz solar você pega por dia? Você sabia que a luz solar interfere no seu emocional? E tem pesquisas que mostram que, por exemplo, países onde o inverno é maior, o que faz? Faz com que as pessoas fiquem mais dentro de casa, mais acolhidas. Por quê? Porque lá fora está frio. É grande o número de pessoas depressivas e ansiosas. Porque elas não têm contato com a natureza. Lembra, nos anos de pandemia, como foi difícil para todos nós, até emocionalmente, chegou uma hora que parecia até que a gente ia entrar em colapso emocional, né? Eu me lembro uma cena, eu compartilhar com vocês aqui em intimidade um pouco do que aconteceu na minha casa. Meu filho mais velho, Samuel, teve um dia que ele acordou e não levantou da cama, ficou acordado, apático, olhando para o teto. E eu falei assim, o que aconteceu, filho? Vamos tomar café, vamos levantar. Para quê, mãe? Para quê? Uma criança, na época ele tinha 9, 10 anos, né? Ele sentiu uma dificuldade emocional. E eu, como mãe, estava ali ligada, percebi e já comecei a movimentar. Não podia sair, estava proibido para todo mundo sair de casa. Não saia de casa, só sair em casos extremos. O que eu fiz? Botei todos os meus filhos dentro do carro. E eu estava com a Bebeca recém-nascida, né? Botei todos os meus filhos no carro, abri as janelas e andei de carro pelas ruas. Aqui eu moro bem perto da orla da praia. Eu falei para o meu marido, Léo, vamos passar na orla da praia para eles sentirem o cheiro da maresia, para eles sentirem a natureza. E eles viam as pessoas, as ruas vazias, tudo vazio, mas eles estavam sentindo e saíram. Então, planejar estratégias para que você mantenha ou que você melhore a sua saúde física e emocional faz parte de um planejamento. Ele pode ajudar, o planejamento de bem-estar pode ajudar você a adotar um estilo de vida mais saudável, pode te ajudar a prevenir doenças, pode ajudar você a melhorar dessas doenças e ter uma qualidade de vida melhor. Então, sim, o planejamento de bem-estar, ele é um ponto importante no seu planejamento pessoal. Mas tem um outro, que é literalmente você sentar e avaliar as suas áreas de atuação na vida. É pegar um papel e escrever, o que eu faço? Eu faço isso. E olha, toda vez que eu sento para organizar as minhas ações, gente, eu falo assim, como é que eu consigo fazer tudo isso num dia? Mas a gente vai fazendo e não para pensar no que está fazendo. E no final do dia, você está o quê? Vou usar uma expressão aqui bem popular, o bagaço da laranja, né? Você está, como dizem por aí, o pó da rabiola. Pois é, por quê? Porque está fazendo sem estratégia. E aí você se desgasta, porque você está fazendo coisas, às vezes, que não fazem parte da sua vocação e exigem mais esforço, e tudo bem, às vezes é necessário, mas constantemente. Está gastando tempo e energia naquilo que não está alinhado com o seu propósito, com o seu desenvolvimento. E aí, você está compreendendo o quanto é importante a gente entender
e fazer esse planejamento? Você está conseguindo entender o quanto isso é importante? Agora vamos lá. Entendi, Van. Agora me diz, como é que se faz um planejamento pessoal? Como é que a gente desenvolve isso? Ok, já que você sabe que o que é um planejamento pessoal agora, que é um grupo de estratégias para você alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo, que você vai fazer o seu e depois vai apresentar dentro de um contexto familiar. Como é que a gente faz? Eu tenho filho pequeno, por exemplo. E agora? Por onde que eu começo para fazer o meu? Não é assim que você está pensando? Para iniciar um planejamento pessoal, primeiro, a gente vai passar por 3 etapas. Como definir os seus objetivos, eu vou te ajudar aqui. Como criar o que a gente diz no desenvolvimento pessoal, um plano de ação dentro do processo terapêutico, por exemplo, que eu trabalho com terapia ocupacional, terapia comportamental, é necessário a pessoa ter um plano de ações que ajudam a estabilizar, a gerar rotinas que diminuem a ansiedade. Isso é muito importante. Então, criar um plano de ação e o mais difícil de todos, como manter o foco no planejamento que foi feito. Porque eu recebo todos os dias, Van, eu tô arrasada porque eu planejei e eu não tô cumprindo o que eu faço. Aí eu planejei um monte de coisa e no final eu fico frustrada porque quando eu olho para o que eu escrevi eu não fiz nada daquilo. Pois é. Existem alguns segredinhos que vão te ajudar a cumprir, a focar naquilo que você fez. Mas eu vou te dar um segredo agora aqui, ó. Pega, por isso que é importante você assistir o quadro inteiro, porque você acha que as dicas vão aparecer só no final. Mudei. As dicas aparecem ao longo do quadro. E eu quero te dar uma dica importante. Muitas vezes, a gente não conclui aquilo que a gente planejou por causa de uma voz que está vindo no nosso ouvido todos os dias. E muitas vezes essa voz foi ouvida lá na nossa infância. Sabe qual é a vozinha que bate aqui no seu ouvido? Você é muito desobediente. Olha como é que está esse quarto. Como você é desorganizado. Sou desobediente. Sou desorganizado. E aí você vai falar assim, mas eu não ouço isso mais. Mas isso está reverberando lá na sua mente. Você precisa desfazer isso. Sim. E aí você começa a acreditar que você é, dependendo até da pessoa que te disse, você acredita de verdade que você é desorganizado. E aí o seu cérebro começa a fazer com que você se mantenha vivendo essa verdade. Por quê? Porque ele ouviu esse comando. Ele ouviu que você é. Ele não ouviu que você está desorganizado. Que você está desobedecendo. Ele ouviu que você é desorganizado. Que você é desobediente. E quando você é, o seu comportamento tem que corroborar com o que você é. Agora, e o que Deus diz a seu respeito? Ele diz isso de você? Ele não diz isso de você. Mas ele diz que você precisa modificar essa linguagem. Modificar o que você ouve. Comece a ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de você. E como é que a gente faz isso, Van? Ai, quase que eu mexi aqui na minha gambiarra de lâmpada. Como é que a gente faz isso, Van? Bíblia. Aqui está dizendo. Tudo que você precisa saber sobre você. O quanto que você é amado. O quanto você é coroa da criação. O quanto que você foi sonhado. Quanto que você é um filho amado. O quanto que você dá prazer ao Senhor quando você o obedece. Porque você tem habilidades que Deus te entregou. Mas se você não tem um autoconhecimento, você não consegue perceber isso, então você começa a acreditar naquilo que distorcidamente foi te passado. Você está compreendendo, então, todo esse contexto? Agora vamos continuar aqui. Você precisa, então, para criar um planejamento, seguir um passo a passo, para você escolher o que faz mais sentido dentro do seu contexto pessoal. Então, papel e caneta na mão. E nós vamos fazer como é que se diz? Um passo a passo.
Tá bom? Dentro desse passo a passo que eu vou te passar agora, de como fazer um planejamento pessoal eficiente, porque eu sei que você já tentou fazer e deu ruim, eu vou te dar 3 grandes etapas e depois a gente vai esmiuçar essas grandes etapas. Deixa eu dar uma lida no YouTube enquanto você pega a caneta aí que pode ter falhado a sua ou prefere pegar um lápis. A Maiara Ferreira, excelente assunto, Deus abençoe, amém. Bom dia, Elienaide. Bom dia, Elienaide. Edna Cordeiro, boa explicação sobre o assunto. Obrigada. Estou aqui para trazer clareza e excelência, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Esse é o meu objetivo aqui. Regina Helena. Bom dia, graça e paz. Acabei de orar no meu culto doméstico pedindo esse discernimento. Deus responde. Não abra mão de entregar para o Senhor as coisas básicas da sua vida. Deus, ele não se incomoda com de quando você diz detalhes da sua vida. Muito pelo contrário. Pai gosta de saber os detalhes da nossa vida. Tá bom? Quero agradecer você que já deixou o like aqui no YouTube, que nós estamos ultrapassando o número de likes e a gente quer convidar você que está assistindo essa aula. Eu fiz até um espaço aqui de aspas, porque tá quase uma aula, né? Pelo aplicativo. Não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube. Vem aqui, aproveita, segue a gente, porque as notificações vão aparecendo para você. Salva no sininho para você receber o pop-up das notificações, assuntos muito relevantes de vários âmbitos da sua vida, porque aqui a Rede 316 está 24 horas focada em quê? Compartilhar o amor de Deus por você em todos os âmbitos da sua vida, até no desenvolvimento pessoal. Ok? Pegou o papel e caneta, que eu já dei espaço para isso. E vamos lá. Primeira etapa, definir seus objetivos pessoais. Primeira etapa, definir seus objetivos pessoais. Definir seus objetivos pessoais é o primeiro passo. Por quê? Porque aqui nós vamos usar uma como os seus objetivos devem ser, que eles têm que ser alcançáveis, eles precisam ser medidos, eles precisam ser relevantes, tem que ter um nível de importância. Tem que ter um nível de importância, por quê? Eu não entendi. Por que meus objetivos têm que ter um nível de importância? Para você ter tempo. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes? Vou te contar. Há tempo para todo propósito. Sabe o que é ter propósito? É ter intenção. É ter intenção, a palavra é essa. Ter intenção. Eu tenho que ter um porquê. Eu tenho que ter um motivo. Há tempo para todo motivo. Há tempo para todo propósito. E esse propósito, o texto diz, o propósito de Deus na nossa vida, e o nosso propósito, pessoal, alinhado com o propósito de Deus, sempre vai nos levar à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E a gente, às vezes, não faz as coisas, não tem tempo para o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque nós não temos um motivo. A gente faz objetivos que, no fundo, lá dentro, não são verdadeiramente relevantes. Então, esse primeiro passo de definir objetivos, eles têm que ser específicos, eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ser alcançáveis, eles têm que ser relevantes e eles precisam ter prazo. Vou repetir. Esse primeiro passo, eu tenho que definir o meu objetivo. É um objetivo por vez, não é os objetivos, tá? Um objetivo. E aí eu vou te explicar nos próximos episódios como é que você vai definir esse objetivo. Mas presta atenção. Eu decidi cuidar da minha saúde. Qual é o meu objetivo na minha saúde? Melhorar a minha imunidade. Esse é o meu objetivo. Aí eu tenho que pensar, olha, é um objetivo específico? É, imunidade. Ele é mensurável? É, se eu estou sabendo quanto tá as minhas taxas, se eu estou sabendo... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu tenho que medir, eu tenho que conseguir medir. Se eu não consigo medir, ele não é específico. Eu tenho que conseguir medir, as minhas taxas têm que estar estabilizadas. Eu não posso ter sinal ou indício de inflamação. Aí eu sei que a minha imunidade está boa. Ok? Tem que ser alcançável. É possível isso acontecer? De eu ter todas as minhas taxas reguladas?
não ter nenhum ponto de inflamação no meu corpo? É possível? Né? Quando eu tenho até modificando a alimentação, tirando aquelas substâncias que deixam o nosso corpo inflamado, você está entendendo? Então, é alcançável? É alcançável. É relevante? Muito! Se eu estou com uma imunidade boa, eu tenho saúde. Quem não tem saúde, gente, não consegue desenvolver nada. É um pilar importantíssimo na nossa vida. Então, sim, é relevante agora. Para quando? Para a vida. Não, querida. Para você botar isso tudo no eixo. Você quer fazer isso para quando? Tem que ter um prazo. O nosso cérebro funciona com prazos. Para que isso seja alcançado. Então, o que é importante para você? O que você quer alcançar na vida? Isso aí, você vai usar essas estratégias. Vou repetir para caso você não tenha repetido. Eu vou pedir você que está aqui no chat conversar comigo e abençoar as outras pessoas que vão assistir aqui, estão assistindo e talvez não possam anotar. Escreve aqui no chat quais são os 5 pontos que eu tenho que colocar em executar, que eu tenho que executar para ter uma definição de objetivos eficiente. Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser alcançável, ele tem que ser relevante e ele tem que ter prazo. Pronto. Definido isso. Anotou? Anotou? Coloca aqui no chat para eu também abençoar as outras pessoas que não estão podendo anotar agora nesse momento. Ok. No final, me lembra aqui, no final do quadro, eu vou te dizer os pilares que você, para te nortear, porque você pode ter pilares diferentes dos meus, mas tem alguns que são básicos e comuns de todo ser humano, e esse eu posso te ajudar. Depois que você definiu os seus objetivos, você vai criar um plano de ação. Como é que eu crio um plano de ação? Como é que eu crio esse plano de ação? Agora que você definiu os seus objetivos, você vai utilizando essa metodologia dos 5 pontos, a gente vai começar a detalhar, pontinho por pontinho, para alcançar esse objetivo. Por exemplo, voltando ao exemplo da imunidade. Para eu manter o meu corpo, por exemplo, estabilizado nas taxas, organizado em todos os âmbitos que interferem na minha imunidade, eu preciso tirar, por exemplo, alimentos inflamatórios. Então, eu já sei que... E quais são esses alimentos que me inflamam? Por exemplo, o glúten, eu tenho que tirar o glúten, reduzir os farináceos, né? E aí, eu começo a pensar as microestratégias. Não posso comer pão, por exemplo. Não posso comer macarrão. Eu tenho que comer outro tipo de macarrão, tenho que comer outro tipo de carboidrato para poder substituir isso e isso. Então, agora no plano de ação, dentro do objetivo que você alcançou, você destacou, que você definiu com os 5 pontos, eu vou escrever passo a passo. Agora, uma dica muito importante, que vai ajudar você a ser executor de verdade do seu planejamento. Não faça um planejamento macro. Pensa num passo por vez. O que hoje eu preciso fazer, eu posso fazer? Separa 5 coisas que hoje você pode fazer em direção a esse objetivo. Por exemplo, falando de saúde física. Hoje eu posso beber mais água. Hoje eu posso comer carboidratos naturais sem serem processados. Hoje eu posso reduzir ou eliminar o açúcar. Não, eu tenho um hábito muito grande de açúcar, eu vou reduzir o açúcar. Hoje eu posso tomar açúcar só no cafezinho. Nos outros eu vou tomar sem açúcar. Nas outras coisas eu vou evitar o açúcar. Hoje eu posso incluir
algumas substâncias que melhoram a minha produção de certos hormônios. Hoje eu posso eliminar uma tarefa do meu dia, no final do dia, e dormir mais cedo. Pronto. 5 coisas que eu posso fazer para melhorar a minha saúde física. E eu escrevo isso. O problema é que a gente tem preguiça de escrever. E agora, na época da digitação, piorou mais ainda. Gente, vocês não sabem o benefício que é pegar papel, caneta e escrever. O quanto que desenvolve os nossos neurônios quando a gente pega papel e caneta e escreve. Desculpem eu passar toda hora a mão no nariz, tá, gente? Tô aqui me segurando para não ficar espirrando toda hora. E ficar tossindo. Entenderam? Então, deixa em passos menores, pequenos, que eu consiga fazer hoje. Então, hoje, segunda-feira, destaquei 5. Para fazer quando? Hoje. Aí, hoje à noite, você já faz 5 para fazer amanhã. Porque teve um ali que você poderia ter feito, mas você não fez porque você planejou agora e já tomou o açúcar de manhã. Tentei segurar, não consegui. Entendeu? Então, hoje à noite, você já vai planejar o que vai conseguir fazer, o que vai te direcionar para chegar nesse objetivo amanhã. E amanhã à noite, mais 5 pequenos passos, tá bom? Outra coisa importante, precisa ter um prazo real, né? Não coloque prazos absurdos. Por exemplo, eu tenho como objetivo aumentar o faturamento da minha família para a gente quitar as dívidas, estabilizar a situação financeira. Um faturamento, uma entrada de 10 mil reais. Só que você recebe 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, não importa. Quanto você receba, bem abaixo dos 10 mil. Qual é o prazo disso? Até o final do mês. Você compreendeu? Que às vezes a gente põe prazos absurdos. A gente precisa colocar um prazo realista. Desafiador, porém realista. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da imunidade que eu trouxe. Eu quero chegar no meu objetivo de imunidade e eu tenho prazo de até o final do mês parar com o hábito de comer açúcar. Coisas com açúcar. Geral, cortar o açúcar totalmente da minha vida. Hoje é o dia 12 de agosto, por exemplo, que a gente está gravando aqui. 12 de agosto. Até o final do mês, eu tenho um tempo considerável que eu acho que eu consigo, sim, cortar o açúcar. Se todo dia eu cortar alguma coisa e manter esse corte, eu gero um hábito, começo a gerar um hábito, começo a me acostumar com isso. Se eu pegar um recurso que substitua a dificuldade do doce, por exemplo, você está entendendo? Que aí é um prazo real, possível, e o seu cérebro começa a entender, não, é possível sim. Quando o nosso cérebro entende que é absurdo demais, ele corta o seu estímulo de executar. Ele já te deixa no estado de, eu vou tentar, mas não vai dar certo. Você fica no estágio de vou tentar. Não fica no estágio de vou conseguir. Compreendeu? Ok. Aí, dentro desse planejamento, então, veja bem, você dividiu em pequenas microtarefas, e aí eu dei uma dica para você de pegar 5 por dia, é um bom número. Você vai botar prazos realistas, e aí depois você vai botar o seguinte nesse planejamento. O que eu preciso? Qual é o recurso? Além de foco e vontade, grande parte dos nossos objetivos vão exigir recursos. Para eu poder melhorar a minha imunidade, eu preciso, por exemplo, me ajuda aqui, me dá uma dica aqui, uma sugestão, fala aqui para me ajudar aqui. Por exemplo, eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, 3 litros de água por dia, só que na minha casa não tem filtro. Então, por ser difícil eu conseguir a água potável, eu começo a quebrar o meu projeto, porque a preguiça, a pressa, as barreiras vão me impedindo de fazer aquilo.
Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu já citei até para uma das meninas que eu atendo. Eu tenho o objetivo de tocar violão. E eu preciso do quê para tocar violão? Um violão. Como é que eu vou aprender a tocar violão se eu não tenho violão? Tem muita gente que... E eu já passei por isso, tá? Eu fui professora de música grande parte da minha vida. A pessoa quer aprender a tocar teclado. Você tem teclado? Não. Ai, como é que você vai conseguir tocar teclado? Você precisa estudar. Para você tocar teclado, você tem que ter o instrumento. Então, identifique os recursos necessários. Já estou quase acabando, calma aí. Adapte conforme o necessário. É lógico que você não vai estourar o orçamento da sua família para comprar um teclado, mas então pensa, na minha igreja tem uma sala com um teclado lá parado, vou conversar com o ministro de música, o líder da música da minha igreja, se eu posso ir lá esporadicamente fazer uns exercícios da aula que eu estou fazendo. Então, você vai se ajustar conforme o necessário e precisa acompanhar o progresso. Precisa ver, nossa, ontem eu tocava só 5 notas, hoje eu já estou conseguindo fazer as 8 notas da escala. Nossa, olha só, ontem eu fiquei com muita dor de cabeça quando eu cortei o carboidrato, hoje já estou sem dor de cabeça, estou evoluindo. Acompanhe a sua evolução e acompanhe registrando, bota em papel, faz aqueles pixels, já viu esses quadros de pixel para você ir anotando como é que está sendo, se você está bem, se você está mal. Faz um quadro de pixel. Acompanhe o seu avanço. Isso não apenas libera dopamina, aumenta a sua motivação, como também permite que você faça os ajustes necessários, aquilo que precisa ajustar. E aí, tudo vai se tornando cada vez mais alcançável, mais realizado. Lembrando que a chave para criar um plano de ação eficaz é torná-lo específico, realista e adaptável. Você vai organizando, tá bom? E aí vem o terceiro passo, que esse é aquele que eu falei das vozezinhas. Como é que eu vou me manter focado nesse planejamento? Manter o foco a longo prazo é muito difícil, sim. É trabalhoso. Vou tirar até a palavra difícil, que eu não gosto muito de falar ela. É trabalhoso, sim. É trabalhoso, mas é fundamental para a gente ter um sucesso. Se a gente parou, pensou, estruturou, eu investi tempo, eu raciocinei, esse planejamento, ele tem grande chance de ser bem-sucedido. Se eu fizer tudo direitinho, ele tem chance de ser bem-sucedido. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava atendendo uma menina, e aí ela falou assim, Van, eu queria entender como é que você faz para dar suporte para a gente no telefone, porque às vezes as meninas que eu atendo precisam de orientação na hora. E aí elas mandam mensagem para mim, e se eu tiver condição eu respondo na hora. Às vezes eu não consigo responder na hora. Às vezes eu retorno ligação, mas eu tenho 3 filhos, eu tenho marido, eu tenho palestras, eu tenho ministério, eu tenho a Rede 316, eu tenho outras coisas para fazer. Ela falou assim, Van, eu não sei como você dá conta. Aí eu falei com ela, eu aprendo a viver os presentes que a minha agenda me dá. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu planejei o meu dia de hoje. E às 4 horas da tarde, 5 horas eu vou atender a menina tal. Aí, quando dão as 2 horas da tarde, a menina tal me manda uma mensagem, Van, aconteceu um problema aqui no trabalho, eu não vou conseguir participar do atendimento hoje, da terapia hoje. Desculpa. O que aconteceu na minha agenda? Um espaço. Se você fosse eu, o que você faria? Me conta. Você puxaria, eu sei que faria isso, vou então antecipar a minha agenda para eu descansar mais cedo no final do dia. Não é isso que você faz? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você descansa no final do dia mais cedo? Porque a grande maioria não descansa. O que acontece? Aparece outra demanda e ocupa o final do seu dia. Porque as demandas vão aparecer, elas vão aparecer. As aflições, os desafios vão aparecer. Então, qual é o melhor para eu fazer e é o que eu faço? Se às 5 horas tinha fulana e ela desmarcou,
eu vou viver aquilo ali como um presente de Deus na minha agenda. Para eu fazer uma coisa que eu gosto, ou para eu descansar, ou para eu responder a uma paciente que eu não tinha horário para responder, mas eu não desfaço o restante das 18 em diante, eu não desfaço, porque já está planejado. Já está planejado, inclusive, para eu ter o horário certo de eu parar, para eu ter as coisas exatas para cumprir, porque eu já planejei. Então, a primeira coisa que você precisa é atentar para manter o seu planejamento pessoal eficiente, é obedeça o que você planejou. Acredite que você investiu tempo. Agora, veja, obedecer não significa que você não possa fazer ajustes. Aí você vai analisar, fazer isso aqui nessa hora não deu certo. Semana que vem eu tenho que fazer diferente. E muda. Mas se você planejou, vai até o final com o que você planejou. Se existe aquela vozinha que diz que você é desorganizado, se você tem aquela vozinha que diz que você é desobediente, reprograme essa voz lendo a palavra. Busque respostas. Não consigo sozinha, peça ajuda. Busque um acompanhamento terapêutico, busque treinamento técnico. Você pode todas as coisas quando você está corroborada, motivada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que te fortalece sozinha. Realmente, muitas vezes a gente não consegue, não. Mas você está entendendo? Utiliza ferramentas de organização. Agora, antes de você sair comprando, contratando um monte de ferramenta de organização, menos é mais. Não sai comprando agenda, planner. Sabe o que você precisa? Vou ser sincera, olha que eu trabalho com organização, com produtividade há muitos anos. Sabe o que você precisa realmente? Uma folha de caderno e um lápis. Só. Mais nada, mulher. Mais nada bonito. Pode ser uma caneta. Mais nada. É uma folha de papel, uma caneta. Aí eu tenho que comprar a agenda, o planner, e contratar o aplicativo, e baixar no meu celular, não tem espaço no aplicativo. Isso daí é bom? É bom. Mas o básico que você precisa é sentar, botar para fora e botar em ordem e ver o que é mensurável, específico, alcançável. É isso. É isso. Outra coisa que é importante dentro do seu plano de ação, de manter, para você manter o foco, não coloque múltiplas tarefas no mesmo horário. É mentiroso esse discurso de que nós somos multitarefas, que a gente faz coisas simultâneas, na verdade. Somos multitarefas, fazemos várias tarefas, porém sequência, não é simultâneo. Porque quando você divide a sua atenção para duas coisas simultaneamente, uma delas vai ficar deficiente ou as duas vão ficar fracas. Nós fazemos uma coisa de cada vez. Por quê? Porque Deus ensinou para a gente que as coisas bem feitas são feitas uma de cada vez. Deus podia ter feito assim, ó, instalou e criou um mundo com toda a humanidade, todo mundo pronto. Ele podia, mas ele mostrou para a gente quanto é importante o processo. Porque o processo gera em nós o quê? Resistência. Resistência. Então, faça uma coisa de cada vez e faça bem feito, focado, disciplinado, obediente ao que foi planejado, ok? E isso vai te ajudar a você não abandonar as coisas pela metade, porque você está fazendo uma de cada vez. Começou, fez, acabou, faço outra. Começo, vou e faço, ok? Estabeleça metas diárias. Lembra que eu falei dos 5 lá em cima? Metas diárias. E dentro dessas metas diárias, dê recompensas no final de semana. Ó, se eu conseguir bater essa meta aqui no final de semana, eu vou fazer isso. Isso deixa a gente motivado e focado. E dentro dessas recompensas, dê micro-recompensas. Por exemplo, ó, hoje à noite, se eu conseguir, se eu me dedicar, se eu der um check em tudo que eu fizer, hoje à noite eu vou me permitir assistir a série tal, eu vou me permitir comprar o livro, aquele livro que eu estou querendo tanto para aprender. Você entendeu? Celebre pequenas vitórias com recompensas. E não precisa ser recompensa financeira, né? O gasto, não. Você pode, ó, se hoje à noite eu conseguir bater a meta, eu vou lá na praia hoje à noite, vou deitar naquela areia, eu vou ouvir o barulho do mar, eu vou me permitir
essa folga mental, física, é uma recompensa, tá bom? E pratique o autocuidado. Olhe para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se relacione com as pessoas. Então, celebre a vida de Jesus. Então, faça discípulos. Examine-se, pois, a si mesmo. Por quê? Porque você vai saber as suas virtudes e você vai saber também quais são as suas fraquezas. E aí você vai começar a se blindar delas. A gente ouve muitas coisas de muitas pessoas e às vezes da gente mesmo. A gente precisa calar essas vozes. É fundamental a gente saber que nós temos um Deus que diz a verdade sobre quem nós somos. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Eu vou dar uma lidinha aqui enquanto o pastor Welber entra aqui na tela novamente. Maria José Carvalho. Vou dar uma lidinha aqui no chat, tá, pastor? Aí você vê para mim se tem alguém aí no WhatsApp, beleza? Assim? Tranquilo. Então, bora lá. Bom dia, Van. Esse é muito importante para as nossas vidas. Obrigada. Eu estou compartilhando porque realmente é muito importante. É importante na minha vida. Silvânia, irmã, eu falo para meu filho sempre que o quarto dele está bagunçado. Eu preciso ajudar ele a ser organizado. Sim, agora não diga que ele é desorganizado. Diga, você está desorganizado. E ele vai começar a ver que é um estado, não é uma identidade. E se é um comportamento, pode ser mudado. Agora, se é uma identidade, eu sou assim, eu assumo e não sei como mudar. Você compreende como a diferença do afeta tanto e modifica quando é percebido como está. É uma coisa, está é outra. Então, trabalhe com a linguagem. Não diga, você é desorganizado, você é desobediente. Você está desobediente. Espera aí. Se eu estou, é porque eu não sou. Alguma coisa está destoando disso. Compreendeu? Silvânia, mas eu também converso com ele, às vezes elogio também. Elogio é uma forma de recompensa. Isso é muito legal. Mas essa linguagem é muito importante. Aí ela botou aqui os 5 pontos, né? Mensurável, né? Ter prazo aí tem que ser específico, mensurável, relevante, alcançável. Muito legal. Obrigada, Silvana. Obrigada a todos que estão aqui compartilhando as suas dúvidas no chat aqui no YouTube. E aí, pastor Welber, tem alguma coisa por aí? Senão a gente vai... Eu tenho um finalmente aqui para a gente acabar com... já no finalmente do nosso quadro. Van, a gente está com muitos recadinhos aqui na rede, mas assim, como são recados, né, das pessoas que estão chegando, estão aqui, então esses eu vou ler daqui a pouquinho, eu vou ver se nós temos aqui alguma coisa mais específica, diretamente para o quadro Virtuosas, como o da Jéssica aqui, que ela está dizendo, qual o YouTube, para deixar no joinha lá no virtuosas.com. Não, o nosso YouTube é aqui da rede, tá? O YouTube da rede. Rede 316 TV. Pronto, então lá no YouTube, Jéssica, você vai lá e procura lá no YouTube Rede 316 TV, tá bom? Lá você se inscreve, dá o joinha, né? E clica no sininho e vai ser top demais, tá bom, Jéssica? Obrigado, querida. O Vanderlei também está aqui mandando bom dia para todos da rede. A Luziete Gomes, lá de Recife, lá de Paulista, precisamente, né? Ela está dizendo... aquela lá de Olinda e tal, cidade plugada com... lá de Paulista, cidade plugada com Olinda, mandando bom dia para o Luiz, pastor Welber e tal, graça e paz a todos. Deixa eu ver aqui quem mais. A pessoa... O perfil dela. Feliz aniversário, mana. É o perfil dela. E tá dizendo assim, amo ouvir essa mulher linda. Olha o torto hoje. Eu só não sei quem é, porque o perfil é Feliz Aniversário Mana. Então tá, deixa eu ver quem mais está aqui. Quem também está aqui, se você acertar aí, Ivan, vai ganhar um doce capixaba, vai ver se você acerta. Começa com A e termina com CAD. Exatamente. Bom dia, pastor Welber Ivan Gomes. Esse final de semana foi legal em Teresina, a oportunidade de rever alguém
que vez em sempre tocamos no Quarta Retrô. Aí ele falou, no Quarta Retrô vamos divulgar o nome ou detalhes. Dica, ele canta desde o Grupo Elo. Olha aí que legal. Nossa! Então tá, Grupo Elo, Paulo César, acho que Paulo César, Grupo Elo, eu confundo. Não sei essa coisa não. Logos, Paulo César é Logos. Muito bem, então tá, o Arcade, obrigado, queridão, Deus abençoe. Quarta-feira, então, a gente vai descobrir quem é que o Arcade encontrou lá em Teresina, né? Então, para matar saudades. E é isso, Van, os recadinhos aqui da rede, daqui no WhatsApp, por enquanto, são esses. Tá, então, anota agora aqui, por quê? Tem um detalhezinho muito importante que ajuda a gente a ser acabadores das nossas tarefas. Porque a gente é muito iniciador. A gente começa as coisas, mas não termina. E isso é resultado de uma substânciazinha que às vezes está baixa e nos atrapalha, chamado dopamina. E hoje eu quero te dar 7 formas para você aumentar a dopamina. Por quê? Quando eu tenho uma dopamina no nível legal, eu começo a ser mais acabativo. Eu começo, faço e termino as coisas. Vamos lá? Ai, ai, ai. Tô conseguindo, hein? Tô resistindo até o final por vocês. Bora lá. Primeira coisa, fazer lista de tarefas. Agora, preste atenção, para aí. Não é qualquer lista de tarefas. Faça lista de tarefas de coisas que você concluiu. Quando você escreve aquilo que você conclui, você libera dopamina no seu cérebro. Porque você tem uma sensação de eficiência. Você está entendendo? Às vezes a gente está com a dopamina baixa porque a gente faz a lista de tarefas e começa a botar o tique naquilo que a gente não fez. Aí, ó, a dopamina. Então, a partir de hoje, quando você se vê muito desmotivado, senta, pega um papel, começa a escrever o que você fez bem feito, concluiu. Olha, hoje eu fiz o café da manhã, tal horário, mandei a lancheira dos meninos bem nutrida, coloquei a roupa para lavar, enviei o relatório financeiro de tal não sei o quê, já fiz os convites para a programação da MCM, escreve as coisas que você faz. Primeiro, então, primeira dica, primeira forma de aumentar a dopamina, escrever uma lista de tarefas de coisas concluídas. Porque você faz muito, muito mais coisas do que você imagina, porque você não anota. Se você não anota, você não percebe. Se você não percebe, você não acredita. E aí, ó, a dopamina. Tá bom? Então, tá aí a primeira dica. Segunda dica, elogie. Elogie quem, Van? O trabalho das outras pessoas. Quando você dá um elogio a outra pessoa, ela se sente constrangida e te agradece. Você se sente o quê? Necessário, importante. Então, faça mais elogios às outras pessoas. Elogio pequeno. Nossa, amor, eu quero te... Nossa, como você é excelente na pontualidade. Ou, nossa, como você é bom em fazer tal e tal coisa. Filha, como você é boa nisso, naquilo. Você tá entendendo? Elogie. Segunda forma de aumentar a dopamina. Elogiar o outro. Ele vai retribuir, você vai se sentir bem. E isso aumenta a dopamina. Isso cientificamente comprovado, neurologicamente comprovado. Terceira. Reconheça suas microconquistas. Esse daí eu falei no meio do caminho. Começa a dar recompensas. Opa! Eu tomei só um cafezinho hoje. Hoje eu consegui passar o dia tomando só um cafezinho. Eu tenho que comemorar, mas só não comemora tomando outro cafezinho com açúcar, né? Só não vale essa, mas comemore as microconquistas. Quarto, levante-se, presta atenção, levante-se de onde estiver a cada 30 minutos. Levantar, mas é só levantar, é só... Eu só não vou levantar muito porque vocês vão me perder aqui do enquadramento aqui do YouTube. Mas é só levantar da cadeira, ficar em pé por 5 minutos. Porque o seu cérebro, e isso já tem uns estudos que mostram que ficar sentado é uma espécie de novo tabagismo.
As pessoas estão acostumadas a ficarem sentadas e geram um vício. O vício de sentar. Eu não sei se você conhece, mas tem umas pessoas que só conseguem fazer as coisas sentado. Eu vou picar aqui os legumes. Aí puxa a cadeira, senta, pica os legumes. Não estou falando você tem alguma dificuldade na coluna, nas pernas, né? Que está em tratamento, que não tem mais condições, aí é outra história. Mas se você tem condições de ficar em pé e tende a ficar muito tempo sentado, fica aqui um alerta, e isso diminui a sua dopamina. Então, quando você vê que está começando a ficar muito apático, isso serve também para as crianças quando está estudando. 30 minutos sentada, manda ela dar uma volta, vem aqui na cozinha beber um copo de água. Vai lá embaixo levar o lixo e volta, coisas de 5 minutos. Mas isso já aumenta a sua dopamina, tá bom? 5, a quinta forma de você aumentar a sua dopamina. Comer alimentos ricos em proteínas, comer alimentos ricos em proteínas, feijões, probióticos, morango é bom para aumentar a dopamina, castanhas, amêndoas, chocolates com um alto índice de cacau e baixo índice de açúcar, tá bom? De 50% cacau para cima, 50, 60, 70, 80, totalmente amargo. Tá bom? São substâncias que ajudam você a elevar a dopamina. 6º, aí agora os reis do café vão gostar disso. Por quê? Porque a cafeína, ela ajuda a aumentar a dopamina. O que atrapalha, e aí você também tem que ver se você tem problemas cardíacos, você não usa esse recurso. Eu estou dando 7 formas. Você vai pegar justamente o que você não pode tomar? Eu não posso tomar cafeína, eu não tomo esse. Mas eu tenho que compartilhar, porque tem gente que pode tomar. Se você tomar de 4 ou 5 xícaras de café ao longo do dia, sua dopamina aumenta. Porém, neurologicamente, né, cientificamente, através de testes, comprovou que esse aumento de dopamina é positivo quando essa quantidade de café é ingerida até às 15 horas, às 3 horas da tarde. Passando desse horário, você pode afetar o seu sono. Aí a dopamina vai estar alta, e vai interferir na melatonina, que vai aumentar o cortisol, e aí você vai dar ruim no dia seguinte. Então, mais ou menos até às 15 horas é um horário bom para você ingerir uma quantidade considerável de cafeína, de 4 a 5 xícaras de café. Porém, cuidado com o açúcar. Se você tem algum problema que impede de você, né, que não é bom você tomar cafeína, busca outras formas, tá bom? Cafezinho. Outro muito interessante, esse daqui, não deixa os adolescentes ouvirem e distorcerem o que eu estou dizendo. Última forma de aumentar a dopamina: dormir. Dormir. De 10 a, no máximo, 30 minutos ao longo do dia. Digo assim, escolhi o turno da tarde, vou ter um cochilinho de 10 a 30 minutos. Não pode passar de 30 minutos. Passando de 30 minutos já começa a prejudicar. É um cochilo rápido. Melatonina e dopamina, elas estão muito interligadas e são muito positivas na produtividade. Então, ter um cochilo de 10 a 30 minutos por dia, na parte da tarde principalmente, porque de manhã você acordou saindo, né, dessa fase de sono, e colocar um período curtinho no meio da tarde é importante, aumenta a dopamina, porque tem muita gente que está dormindo menos achando que vai ser mais produtivo. E isso não é verdade. Se você tem baixa dopamina, você tem uma interferência na melatonina que aumenta o cortisol. E aí o cortisol vai deixar você mais estressado, vai deixar você mais procrastinador, mais impaciente, mais ansioso, mais ocupado, fazendo escolhas erradas, sua criatividade cai. Tudo isso é consequência de uma substância chamada cortisol em alto nível dentro do nosso organismo. E ela é regulada, o cortisol é regulado, essa substância,
com a presença da melatonina, inclusive na hora do sono. Então, dormir menos não ajuda você a se tornar mais produtivo. Compreenderam? Então, tá aqui as minhas dicas para você hoje. Já expliquei para você o que é planejamento pessoal e o que você precisa e deve fazer para mantê-lo num nível de relevância importante. Eu acredito que hoje você ganhou dicas suficientes para sair da procrastinação e começar a ser um cara, uma mulher de iniciativa e de acabativa. Muito bem, então 11 horas e 27 minutos em Brasília, 11h27 na nossa capital. O chat aqui, eu acho que tá de boa, né, Van? Acho que o povo aqui, a Lara chegou por aqui também, ela está dizendo, planejo, mas nunca vou até o fim, aí fico frustrada, me sinto mal. É o que está dizendo a Lara aí, Van. Pois é, Lara, e eu já expliquei aqui que tem muita gente que faz assim, tem muita iniciativa e pouca acabativa. E eu compreendo você e quero te ajudar nisso, tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisinha aqui, pastor Robert, antes de eu ir embora, porque tem gente me mandando mensagem no WhatsApp, pessoal, preocupado. Van, cadê você no Instagram que eu sumi? Eu não estou achando você mais. É porque o meu perfil mudou o nome por conta de direcionamento profissional mesmo, tá, gente? O quadro continua Virtuosas Modo On, mas no Instagram muita gente não lembrava o nome, eu falava o nome errado. Então, conversando com pessoas que me ajudam de maneira profissional, fica mais fácil porque as pessoas lembram do meu nome, tá bom? Então, no YouTube, no Instagram, desculpa, nas redes sociais, me procura pelo meu nome, é mais fácil. Van Gomes, tá bom? E aí você vai me achar lá. Van, V-O-N. Tem gente que me chama de Val, me chama de Van com M, é Van com N, V-A-N de nariz. Van Gomes, e você vai me achar com mais facilidade. E eu tô lá, ó, no Instagram, estou aqui no YouTube. Manda mensagem no chat da Rede 316, no WhatsApp da Rede 316. Pode mandar, que eu estou aqui para servir, te ajudar a ser a pessoa que é imagem e semelhança de Cristo, que vive uma vida abundante e que simplesmente começa, produz e conclui as coisas. Muito bem, 11 horas e 29 minutinhos. Van, então, sendo assim, obrigado, querida, por mais uma vez estar aí junto com a gente, disponibilizar esse tempo. Melhoras aí no olho, né? Você tá fazendo o quê? Tem que pegar um colíriozinho específico, que é um anti-inflamatório, né? Que ele desobstrui, e ir lavando com soro. Mas eu tô bem melhor, semana passada tava pior. Tava assim, ó. Eita, tava igual um pirata. Meu Deus. Então tá, querida, melhoras aí, Deus abençoe, beijo toda a família aí. Semana que vem já tem um assunto da semana que vem? Vai continuar. Luiz, manda para mim, Luiz, que já tem, mas é porque eu tô com o WhatsApp fechado. Sim. Luiz é fera aqui, Luiz. Semana que vem, na segunda-feira, permitindo Deus, a gente vai estar de volta com o Van Gomes a partir das 10 horas da manhã. Né? Aproveita, compartilha também esse link aqui, você que de repente achou interessante esse bate-papo de hoje. Tem muita gente aqui elogiando, né? O bate-papo e tal. Por exemplo, a Sueli mesmo, ela está dizendo, bom dia, pastor Elber, Van. Muita coisa já aprendemos com você. Obrigado daqui de Ouro Verde, em São Paulo, que é o que está dizendo aí a Sueli. Então, assim, como ela, tem muita gente que gosta muito do conteúdo, então compartilha, né, com mais pessoas, tanto o link da rádio, quanto aqui o link do YouTube também. Tenho certeza que vai ser abençoador para a vida de muitas meninas aí, né, que de repente precisam, né, de uma orientação e tal. Então, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Semana que vem, pastor Welber, nós vamos falar sobre estratégia. Pronto. Estratégia e a força que a estratégia tem para a gente ser pessoas extremamente produtivas e organizadas, tá bom? Então, estratégias. Semana que vem. Ótima semana para você, querida. Deus abençoe e até segunda-feira. Melhoras aí. Eu fui para falar e na hora deu um negócio aqui. Bom dia, então, Rede 316. Bora agitar que a semana tá só começando com muito espirro, mas a gente permanece firme e forte naquele que nos fortalece. Bora agitar a semana que tá só começando. Segundou. Um beijo bonita, beijo bonito. Beijo, pastor El. Eu vou lá tomar um
Deus abençoe, querida. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.